Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos achar a raiz do mal. E ao achar a raiz do mal, da ansiedade e do pânico, você vai ter as ferramentas necessárias para arrancar o mal pela raiz. Mas antes eu tenho que te dizer uma coisa. Nós vamos tratar aqui causas fisiológicas. Aí você deve estar se perguntando agora, Roberto, para que eu vou querer aprender sobre fisiologia, sendo que a minha condição é mental? Eu pensava assim. Afinal de contas, o que uma coisa tem a ver com a outra se o que eu tenho é um desequilíbrio no cérebro? No entanto, tudo isso que eu estou compartilhando com você é o mesmo conhecimento que eu penei mais de um ano estudando para encontrar. E assim que eu encontrei e apliquei tudo isso que eu vou compartilhar com você, eu consegui diminuir o meu remédio em 75%. Tá? Não vou dizer o remédio aqui porque você talvez queira me imitar. Cada corpo é um corpo. Eu só estou dizendo para você que funcionou para mim. Eu acho que vale muito a pena você prestar atenção, porque eu não estou ensinando uma descoberta minha. Eu estou ensinando o que já foi ensinado por gigantes da área médica, que infelizmente não são muito conhecidos aqui no Brasil. Beleza? Então, foca nesse vídeo, aprende e aplica tudo que você vê aqui. Esse conteúdo vale ouro. Eu penei muito para aprender e eu estou dando agora esse presente para você. Então, tenha uma ótima aula. Para a gente acertar achar a raiz aqui, ó, a raiz do seu problema, você vai ter que pegar um papel e uma caneta ou um caderno, porque isso daí vai fazer muito sentido, não durante a aula, mas assim que acabar a aula, você vai fazer um exercício aí, ok? Que vai te ajudar a achar a raiz do problema. Quando você tem um ataque de pânico ou ansiedade, imediatamente você pensa que esse daí é um problema mental. No entanto, muitas vezes o seu corpo ele já está dando os avisos para você tem um bom tempo. E vai tendo cada vez mais, ele vai dando esses avisos, você vai sentindo uma dor de cabeça, você vai sentindo uma tensão no corpo. E você não vai dando atenção a esses problemas. E o que acontece? Consequentemente, o corpo vai acabar dando um ataque de pânico ou ataque de ansiedade. Ou até mesmo aí você vai estar num estado ansioso constante, sem saber controlar direito os seus pensamentos. Como eu falei para você, não é tão fácil assim como só o corpo funciona, só a mente funciona. Não, a gente vai colocar tudo aqui em jogo. Dica. E nada melhor do que compartilhar com vocês o meu primeiro ataque de pânico, porque o meu primeiro ataque de pânico foi justamente um ataque de pânico que me ajudou a achar um dos motivos por eu ter pânico. Como assim, Roberto Pedraça? Então vamos que vamos ao primeiro dia do meu ataque de pânico. Eu estava estressado, né? Já estava ansioso. Então eu resolvi pegar um dia de folga no trabalho e relaxar. Nada melhor para mim do que relaxar indo no cinema. Sempre amei ir no cinema. E quando eu cheguei no cinema, tinha comido, tá? Comi no almoço, comi macarronada carbonara, né? Para quem não sabe, eu amo macarrão, mamma mia. Ok, sem brincadeira aqui. E antes de começar o filme, eu comprei um café e comi também chocolate. Então, antes de começar o filme, eu fiz isso, porque eu que não sou doido de pagar olho da cara numa pipoca de cinema, né? Onde já se viu você pagar $50 no saco de pipoca, né? Onde já se viu isso? Então, nunca fui, e acho que nunca vou ser a favor de comprar pipoca no cinema. Ok, desculpa isso, não tem nada a ver com o assunto, mas é importante você entender por que eu tive esse ataque de pânico. Cheguei lá no cinema, comecei a assistir o filme. E estava assistindo o filme, e de repente veio um aperto grande no meu peito, assim, e eu comecei a travar, e eu fiquei vendo as minhas mãos estavam formigando, assim, eu parecia que eu não estava no controle do meu corpo, eu fui correndo no banheiro, e eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu fui fazer xixi, e aí eu tive uma dor de barriga, e aí ao mesmo tempo eu estava tendo aquela loucura, e depois passou um tempo, e aí eu comecei a me acalmar. Mal sabia eu que esse era o primeiro de muitos ataques de pânico que eu teria em uma questão de semana, ok? Uma semana, acho que eu fui no hospital, para emergência do hospital, umas 2 vezes, tá? Pensando que eu ia ter um infarto. Mas não vamos focar nisso aqui. Você lembra que eu comi carbonara no almoço, tomei um café e comi chocolate. Essas 3 comidas têm algumas coisas em comum. Trigo, laticínio e cafeína. Estudando sobre o assunto e pesquisando em livros, eu descobri que a nossa genética não lida muito bem com certos alimentos. Como assim, Roberto? Mas chocolate, o meu médico falou que é saudável, porque tem aqueles polifenóis e antioxidantes e coisas do tipo. No entanto, isso é uma coisa muito interessante, tá? Se você for, vamos falar aqui, por exemplo, da cafeína. A cafeína, embora pessoas dizem que ela tem inúmeros benefícios para a saúde,
ela não é nada mais, nada menos do que um herbicida. Como assim, Roberto? É uma defesa natural da planta que faz com que os insetos que comam essa planta tenham sérios problemas no seu sistema nervoso e explodam as suas cabeças, tá? Só que nos seres humanos, que são muito maiores do que insetos, essa cafeína tem um efeito assim que causa um estresse no corpo, e esse estresse aumenta a dopamina, aumenta vários hormônios que as pessoas que tomam cafeína amam se sentir. Mas se você não consegue absorver muito bem e digerir, né, metabolizar essa cafeína, ela pode causar um ataque de ansiedade em você. Não estou falando isso do meu próprio conhecimento, existe um livro chamado Caffeine Blues. Você pode conferir esse vídeo aí embaixo, o livro aí embaixo, se você quiser ver que o café ele pode aumentar a ansiedade, ele pode aumentar o pânico e até mesmo ele pode resultar em depressão. Por causa do corpo de algumas pessoas, não estou generalizando aqui, não conseguem lidar muito bem com a cafeína. Agora, vamos falar um pouquinho aqui do macarrão. Macarrão tem trigo. O trigo, ele causa um problema, né? Devido à quantidade de glúten, que algumas pessoas não conseguem digerir, tá? Mas já foi constatado que pelo menos 90% da população tem alguma certa intolerância ao glúten, então não tem ninguém que escapa dessa aí, só algumas pessoas que escondem isso melhor do que as outras, descobriram que o glúten, ele tem uma molécula, né? Essa proteína tem uma molécula que ela passa a barreira do zonulin. Zonulin, para quem não sabe, gente, eu estou saindo muito aqui do meu método aqui. Quem sabe, eu sempre gosto de falar as coisas de uma forma simples, mas só que eu quero trazer isso daqui a maior parte de ciência aqui para vocês. Então pega leve aí para mim, se eu errar as palavras, ok? Mas o conhecimento é do bom, tá? Então ele fura esse zonulin e ele permite que toxinas entrem no seu corpo. Na hora que passou da parede do intestino e entrou no corpo, o corpo ele vai produzir uma coisa chamada inflamação. A inflamação, quando ela está sem controle, ela pode causar ansiedade, pânico e depressão. Roberto, como assim? Aí que eu vou falar de um estudo que fizeram aqui com ratos, esqueci o ano, vou colocar aí embaixo, onde eles injetaram ratos com um dispositivo, né? Um dispositivo, daqui a pouco eu vou falar que dispositivo é esse, que causa inflamação. E na hora que causou inflamação nesses ratos, esses ratos apresentaram quadros de depressão e outros de ansiedade. Agora eu pergunto para você, rato não tem consciência. Como é que rato pode ter depressão, gente? Mais uma vez falando, questão fisiológica. E sabe qual é o dispositivo que causava inflamação nesses ratos? Açúcar. Chocolate. Lembra que eu comi o chocolate? Então, na hora que eu comi o chocolate, eu já estava ali naquela situação, tava cafeína, mais chocolate, que tem açúcar. Tudo isso daí aumentou. E também o almoço, carbonara, causando inflamação. Então, tudo isso culminou no meu primeiro ataque de pânico. Será que foi só isso, Roberto, que culminou no seu primeiro ataque de pânico? Calma aí. Vamos agora passar para a segunda parte, né? Que eu acho também igualmente importante. Naquela época, eu tinha muitos problemas relacionados à sinusite, rinite. E por isso, eu respirava muito pela boca. Ao respirar muito pela boca, lá no meio do filme, né? Quando você está focado totalmente no filme, você não está prestando muita atenção na sua respiração. E você não está nem prestando muita atenção no seu corpo. Então, ao focar no filme, a minha respiração veio no automático. Tomando café, também o café, ele aumenta a respiração. Por quê? Porque ele aumenta o hormônio adrenalina. A adrenalina vai constringir, né? Vai apertar os seus vasos sanguíneos. E isso daí vai fazer com que o seu coração bata mais rápido e você tenha que respirar mais para o oxigênio fluir pelo corpo inteiro. Mas quando você está respirando demais, isso daí vai fazer com que o seu coração bata mais rápido ainda e você vai entrar ali no loop. E esse loop vai aumentando cada vez mais os batimentos, vai aumentando cada vez mais a respiração e, consequentemente, isso daí vai fazer com que você inspire oxigênio demais. Quando você inspira oxigênio demais, é muito comum você perder o controle dos seus pensamentos. Quero que você veja essa gravura aqui agora. De um lado, você pode ver mais escuro aí, você pode presenciar quais são os efeitos da hiperventilação no seu cérebro. Você pode ver que tem bem pouquinho de amarelo, é mais roxo e escuro. Isso daí é o tanto de oxigênio que a pessoa tem no cérebro quando ela está hiperventilando. De outro lado, você pode ver como é quando a respiração está normal. Tem partes vermelhas, cheias de oxigênio. Então, quando eu estava lá respirando muito mais do que eu devia, o meu corpo, o meu cérebro estava sem oxigênio. E outro efeito colateral da hiperventilação são mãos formigando. Então, primeiro,
tive inflamação aqui. Depois, comecei a respirar mais para compensar a inflamação e a adrenalina. E por último, eu tive o formigamento e sensação assim de não ter controle dos meus pensamentos nem ações. Por quê? Porque eu estava respirando errado. Ok, Roberto. Agora que eu já sei esses 2 pontos, aí a gente vai pausar um pouquinho aqui, tá? Porque não parou por aqui. Temos outras causas fisiológicas. Mas fica aí comigo. Eu estou soltando meu conhecimento inteiro aqui para vocês, gente. É sério, eu não estou segurando nada aqui para vocês. Eu não estou falando isso para me vangloriar. Eu só estou falando aqui para vocês também terem paciência por eu monetizar esse vídeo. Não sei se o YouTube vai deixar, mas se o YouTube deixar, eu vou monetizar o vídeo para eu poder usar esse dinheiro e espalhar cada vez mais essas mensagens de autoempoderamento para as pessoas. Porque eu acho que se a gente não consegue fazer com que a sociedade aceite a gente como a gente é, então a gente tem que se empoderar e individualmente tem que fazer a nossa parte para melhorar. Então, por isso que eu peço desculpa aí para você por estar ganhando dinheiro com isso, mas é para pagar as minhas contas e trazer mais essa mensagem para outras pessoas. Ok, então, Roberto, como é que é? Agora vamos voltar à explicação. Mas aí você deve estar se perguntando, Roberto, esses 2 pontos, como é que eu coloco esses 2 pontos em prática usando papel e caneta? Quando você está ansioso, quando você está tendo pânico, ou até mesmo quando você está bem para baixo, com depressão, você precisa, não na hora que você está ansioso ou na hora que você está tendo pânico, mas depois que você conseguiu se normalizar, é necessário que você escreva o que é que você estava fazendo antes de ter aquele ataque de ansiedade, ou pânico, ou depressão. Muitas pessoas e isso daí eu esqueci de falar da questão também do leite, né, laticínios. Muitas pessoas que têm problemas bipolares, foi descoberto, né, nos Estados Unidos, nesse estudo com ratos ainda mais, né, nesse mesmo estudo com ratos, alguns tinham esse síndrome, né, da bipolaridade. Por quê? Porque o açúcar, ele dá um pico de insulina muito alto. E esse pico de insulina, ele acaba, assim, deixando a pessoa no estado de euforia, em que a pessoa fica, uau, 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 eu tô muito feliz. É só você prestar atenção na hora ali do jantar, que tiver aquela reunião de família, agora por causa do corona não vai ter, né? Mas quando você tiver a oportunidade, você dá uma olhada na hora da sobremesa, é a hora que todo mundo fica rindo, todo mundo fica endoidando. E aí depois, se você ficar ali, ó, principalmente se é aquele dia com a família, se é que você me tem, depois daquele almoço de domingo, aí você fica prestando atenção no pessoal. Passa 1 hora depois daquele pico de insulina, tá todo mundo acabado querendo dormir. É o efeito do açúcar. Então, mais uma vez, a ansiedade é do mesmo jeito. O açúcar ele vai deixar você no estado de euforia. Pânico também é a mesma coisa. Base é a mesma, gente. Mental é diferente. Mental a gente vai tratar no próximo vídeo, ok? Mas eu tô só falando para você aqui que a base da fisiologia é a mesma, ok? Então, você vai dizer, eu comi coisa tal. E até mesmo é bom você puxar um dia antes de você ter tido esse ataque. Por quê? Porque o seu intestino, se ele tá bem, né, se ele tá bom mesmo, ele vai tentar segurar o máximo possível aquela toxina dentro dele. Não vai querer soltar. Então, muitas vezes você pode comer um macarrão no almoço de ontem e sentir uma dor de cabeça ou os efeitos da inflamação no dia seguinte. Então, você tem que pegar aqui, ó. Você tem que escrever lá, comi isso, comi aquilo. E recomendo muito você dar uma tirada nesses alimentos que você teve antes de ter o ataque de pânico, ou ansiedade, ou coisa do tipo, e prestar atenção ali por 1 semana. 1 semana você presta atenção. E, gente, se você diz assim, ah, mas eu não consigo viver sem tomar café, eu acho que você deveria mudar essa frase, tá? Minha opinião aqui, e acho que você deveria dizer assim, eu não consigo viver com síndrome do pânico. E quando você não consegue viver nem com síndrome do pânico, nem com ansiedade, nem com depressão, aí que o bicho pega e aí que você vai fazer essas mudanças, mesmo que envolva você ali ter efeitos colaterais por não estar comendo a sua comida preferida, o seu chocolate preferido, nem a sua macarronada preferida. Faz 3 anos que eu não como carbonara. Mas eu não tô triste porque pelo menos eu tô aqui falando com você e eu estou te ajudando e me importando com você sem pânico. Agora, segundo passo. Falei para você que tem a respiração no processo. O que você pode fazer se você está tendo, ali você vai escrever mais uma vez, como é que eu estava respirando? Será que eu estava com a minha mão formigando? Será que eu estava sentindo uma falta de controle nos meus pensamentos? Meu coração estava batendo muito acelerado? Isso se dá por causa da respiração. Você estava respirando demais. Então você precisa diminuir os seus batimentos cardíacos através da respiração. E aí a gente vai entrar numa técnica aqui, na verdade eu vou te dar 2 ferramentas. Não saia daí ainda se você não acha que não é nenhum ou nenhum outro, tá? Porque vai ter outros processos aqui, beleza? Vai ter outros processos que também influenciam na sua ansiedade e no seu pânico, beleza? Então, vamos que vamos. Então, 2 técnicas, beleza?
Primeiro, você pode andar com um saco de papel, né? E fazer aquele básico lá que o pessoal coloca o saco na boca e... Por que, Roberto, que isso é bom? Por que isso é eficaz? Porque isso daí vai fazer com que você respire dióxido de carbono. Na hora que você respira o dióxido de carbono, você consegue, ou melhor, você inspira o dióxido de carbono, você consegue trazer equilíbrio para o seu corpo. O dióxido de carbono ele tem uma propriedade relaxante muito grande, porque ela dilata, quer dizer, ele, né, dilata os vasos sanguíneos, fazendo assim com que você possa ali relaxar, o coração bata menos e você receba oxigênio novamente no seu corpo. Tem vídeo sobre isso aqui no canal, se você quiser saber sobre respiração, é só você ver nesse vídeo aqui, beleza? Não vou me aprofundar muito aqui, porque senão quem já me conhece vai ficar, Roberto, mas já sei disso, meu, passa para outro assunto. Tá bom, então vamos agora o próximo motivo que pode estar causando em você ansiedade, pânico e outros problemas aí mentais e depressão também. Bem, existe um doutor lá nos Estados Unidos chamado Matthew Walker, eu falo muito dele aqui no canal, que ele inclusive descobriu que pessoas que têm muita ansiedade, pessoas que sofrem de estresse pós-traumático, quando os médicos dão para elas remédio para baixar a pressão, essas pessoas relatam aí ansiedade bem menor, adrenalina, assim, aquela dor de cabeça, pânico bem menor, e elas conseguem até dormir melhor. Por que isso acontece, Roberto? Porque quando o seu sistema simpático é um sistema relacionado com a soltura, né, com a secreção de cortisol, adrenalina e outros hormônios que te dão energia, mas também podem acabar atrapalhando e causando ansiedade. Então, quando você toma esses remédios que diminuem a sua pressão, automaticamente o seu sistema simpático ele é menos pressionado. Então, quando ele é menos pressionado, ou seja, menos ativado, ele vai fazer com que você se acalme e ele vai aumentar o seu controle mental. Consequentemente, melhorar o seu bem-estar. Então, é isso que eu tenho para falar para você. No entanto, calma aí que a gente vai falar sobre a última técnica de respiração daqui a pouco. Só que, antes disso, eu quero só deixar claro para você. É importante que você faça um check-up. Porque se você tiver com problema de saúde, inclusive, daqui a pouco vai ter uma entrevista aqui no canal de um dos nossos seguidores aqui, que eu conversando com ele, descobri, usando as minhas dicas, descobri que ele descobriu sozinho, né? Porque ele, querendo ou não, a gente está nessa jornada sozinho, mas estamos juntos aqui. Ele descobriu que ele tinha síndrome do pânico, mas na verdade era fadiga das adrenais. Então, fazendo esse exame, foi que ele descobriu que a síndrome do pânico dele não era síndrome do pânico. Então, se você fizer esse check-up geral no seu corpo, você vai saber qual o problema que está acontecendo. Será que é a tireoide que está ruim? Será que é o coração? Será que é a mente? Então, faça o check-up. Converse com o seu médico. E volta aqui, porque na próxima aula será 100% prático. Beleza? Agora vamos falar sobre a técnica de respiração. Eu achei melhor, eu já ensinei essa técnica aqui em outro vídeo, então achei melhor deixar esse vídeo para explicar para você. É uma das minhas técnicas mais poderosas, até porque não foi eu que criei, foi o Dr. Andrew Huberman. Então tá aqui, veja o vídeo, faça essa técnica quantas vezes você quiser por dia, faça 10 vezes, quantas vezes você quiser, já vai deixar a sua ansiedade lá embaixo, ok? Forte abraço, te vejo na próxima aula, então já se inscreve no canal para não perder a próxima aula. Até mais, tchau!